Cleque, gravando. Olá, paz de Deus seja com todos. Mais um dia aí. Estamos em 2 de abril, faltando menos de 2 semanas para Páscoa. E 1 mês e meio para o final da geração da figueira. Então, esperando, né, dar o apocalipse oficial, né, que tá demorando muito, né. E eu tinha no começo do ano, lá por dezembro, assim, uns 70% de esperança que até a Páscoa ia dar o começo do apocalipse, porque possivelmente era os 7 anos, os 2000 anos da crucificação, caso Jesus tivesse sido nascido em 5 AC, né? Porque quem tentou matar ele se sabe que o Herodes morreu em 4 AC, né? Que tentou matar ele quando era bebê. Então, o limite máximo é o ano que vem, né? E a Páscoa de 2023. Mas por causa da geração da figueira, né, que é o limite seria máximo esse ano, né, para não caducar oficialmente, né. Então tinha grande esperança que desse nesse ano, né, mas não deu. Ou pelo menos ainda não aconteceu, né. E agora eu tô com, vamos dizer, com uns 10% de esperança que aconteça ainda nessa Páscoa ou lá no 14 de maio, né? Mas aí a gente tem que estar atento, né, para fazer outras coisas que nos dão sossego, que nos dão paz, como por exemplo fazer atividade física, uma caminhada. A caminhada é o melhor exercício que se faz, né? E pode ser uma caminhada na tua casa, no pátio da tua casa, na área da tua casa, não precisa ter muito espaço, né? Caminha de um canto, aí tu vai de novo, aí tu volta, aí tu vai. E faz isso por uns 10, 15 minutos, aí descansa um pouco, aí começa de novo. O melhor lugar para caminhar é na tua casa mesmo. Que aí tu tá no conforto, tu pode descansar, deitar no sofá, e aí começar de novo. E se tu vai para um parque já não é tanto confortável, né? Tu não tem na hora uma cadeira confortável para sentar, tu não tem os elementos que tu tem na tua casa, né? E além de caminhar, orar, né, ir de vez em quando na igreja, né, não deixar a congregação como é costume de alguns, né, como diz a Bíblia, né, se reunir, né, pelo menos uma vez por mês, né. E continuar firme e forte acreditando que vai dar esse apocalipse logo, porque ele tem que dar. Uma questão. Senão a Bíblia estaria mentindo, né? E ela não está mentindo, né? Então nunca mentiu também. Isso aí é a primeira vez que ela não estaria certa se não começar logo o apocalipse, né? E o apocalipse tem que começar. Até por causa do final da questão da geração da figueira, e não só por causa do final da geração da figueira, mas também por causa que a gente está na profecia de Oséias 6:2, que diz que no terceiro dia nos dará vida. Então o terceiro dia está chegando e ainda tem que é os 2000 anos depois da crucificação, que foi em 30, né? Tem que tirar os 7 anos do Apocalipse e dar 2022, 2023, né? Então, e ainda tem a questão que Deus anuncia o fim desde o princípio, se referindo a que cada dia da criação vai ser como 1000 anos, né? Então a gente já está do sexto indo para o sétimo, né? Milênio.
E o pessoal já espera, muitos, né, esperam já isso desde os anos 2000, né? Desde os anos 2000. Mas não aconteceu, né? E agora a gente tá indo para ir pros pro sétimo milênio, entrando no sétimo milênio, né? Então é uma questão de a gente ter que agora ter que respirar fundo e ter uma paciência muito grande, que tá muita, olha, pelo menos 90% dos elementos estão indicando que esse ano 2022 vai caducar a geração da figueira, né? Ela já não vai estar, vamos dizer, 99% certa, né? Ela já vai estar menos de 99%, né? Aí ela dá para dizer que caducou, quando uma coisa não está 99% conforme, né? Ela pode dizer que se caducou, né? E aí isso vai causar muita tristeza. E falando alguns grupos, né, os seguidores do Ricardo Garcia, né, vão ficar bastante tristes, né. Ricardo Garcia está muito animado, muito animado, né, e se caducar a geração da figueira, bah, aí vai ser complicado mesmo. Porque mais aí a gente tem que se apegar na Páscoa de 2023, porque aí é 7 anos dos 2000 anos da crucificação, tirando 7 anos do Apocalipse, né? Então, esse ano está sendo um ano muito difícil, né? Mas a gente tem que, como eu disse antes, né? Fazer coisas, fazer os elementos que nos fazem bem, né? Que é o vigiar segundo a Bíblia, né? A gente tem que entender que a gente não pode só orar, mas tem que vigiar. E o vigiar estão incluídos exercícios físicos, caminhada principalmente, que é o principal, né? É o principal exercício que se pode fazer a caminhada, né? Recomenda-se 10.000 passos por dia, né? Nos celulares hoje em dia todos parece que tem esse contador de passos, 10.000 passos. Mais ou menos 2 horas, assim, 2 horas e meia. A pessoa caminha um pouco mais devagar, umas 2 horas e meia de caminhada por dia, né? Isso não é tão assim, não é tanto, né? Faz 1 hora de manhã, 1 hora de tarde e se alcançou esse objetivo, né? E na alimentação, muitas pessoas fazem assim 1 semana de dieta, 2 semanas de dieta, mas aí dá uma coisa no cérebro assim muito, muito radical, que o cérebro manda comer tudo que vier pela frente, né? Uns 3 dias assim, pelo menos. Aí a pessoa não adianta fazer uma dieta de 1 semana e em 2, 3 dias engordar tudo de novo. Então a dieta tem que ser moderada, assim, vamos dizer, umas 1.000 calorias por comida, assim, por prato de comida, no máximo, assim, né? E no mínimo também, né? Porque senão a pessoa chega de final da tarde, tá morrendo de fome, né? E aí ela come um monte, né, de pão, aí ela engorda, né? Aí o pão também tem que ser substituído pela fruta, né? A fruta, o leite. Pode se tomar chá também, o chá ajuda, um café também, tudo ajuda para emagrecer, né? Eu não recomendo muito tirar a massa, porque a massa é farinha, parece que o cérebro precisa de vez em quando comer uma farinha, né? Uma coisa assim de
de farinha, né? Acho que o cérebro dá um elemento de saciedade, sabe? Não digo assim muita farinha, mas uma porção assim, pequena, 80 gramas no máximo, né? E moderar no arroz e no feijão também. Não comer demais, né? De recomendado no máximo meia xícara pequena por pessoa, que dá mais ou menos umas 4 colheres de sopa cheias, assim, de arroz cru, né? E tem gente que também tem 60 quilos, 1,50 m, 60 quilos. Essa aí pode. O prato dela não precisa ser 1.000 calorias, aí pode ser 500 só, né? Mas a pessoa tem 120 por aí, daí precisa ser umas 1.000, né? Se ela é alta, 1,90 m, né? Aí precisa ter, ó. Pra não passar fome, né? A pessoa tem 1,90 m, comer 500 calorias, ela vai perder 1,5 kg por semana, no mínimo. Que nem eu tava fazendo, já perdendo 1,5 kg por semana. Mas então acho que era isso aí. Eu queria falar mais ou menos tudo que queria dizer, né? E a gente no futuro, assim, eu vejo que no milênio e no estado eterno, né? A gente vai lembrar desta época que a gente tá agora, né? Se a gente realmente, sabe, manteve a fé, manteve a esperança, manteve a vigilância, né? Tem que ser a fé 50%, outro 50% é vigilância, né? As duas têm que andar lado a lado. É como o pé direito e o pé esquerdo. As duas têm que estar 100% para a caminhada ser boa, né? Cada um fazer o 50% dela, né? Senão não dá certo, né? Tão importante a vigilância é assim como a oração, né? As duas são muito importantes, né? E eu tava vendo agora na câmera como eu consegui emagrecer uns 4 quilos em um mês por aí. 1 quilo por semana. Basicamente cortando pão e comendo frutas. E moderando a quantidade de arroz, do feijão. Durante uma semana eu até cheguei a cortar a massa, mas eu vi que aí começa a dar uma fome muito forte, né? E assim vamos ver se eu continuo perdendo um meio quilo, 1 quilo por semana, né? Vamos ver, eu quero chegar a uns 115, aí tá bom pra mim. 115 quilos. Aí tá bom. Mas eu quero manter essa dieta praticamente para sempre, né? Não para continuar emagrecendo indefinidamente, mas para não engordar, né? Porque a gente sempre tem uns picos, sempre tem uma vez por semana, ou duas que se acaba comendo um bolo, aí eu comendo um pão, comprando pão, né? E aí se engorda, né? Então, o ideal é sempre manter uma dieta, né? Sempre seguir ela e nunca abandonar, né? Nunca sair fora, a não ser em raros casos, né? Uma vez por mês, digamos, no máximo, né? Mas não fazer as coisas muito radicais, porque aí a pessoa também vai sofrer muito e não vai aguentar. Não adianta fazer uma coisa... Na vida tudo tem que ser feito, sabe, com a máxima moderação, né? E quanto mais moderada a pessoa conseguir fazer algo, mais ela vai ter um resultado positivo. Tem gente que quer fazer as coisas tudo na vida muito agressivamente, né? E aí esse agressivamente acaba dando um resultado, digamos, pior que a poupança, né? Pior que a renda fixa, né? Quando a pessoa quer fazer muito agressivo. Então o melhor
é fazer sempre o mais moderado do mais moderado possível, né? E aí ela acaba tendo um resultado com segurança e sem se estressar muito, né? Porque, olha, diz aquela expressão, né, que eu já vi dizer muitas vezes, essa pessoa não vale a pena se incomodar por R$ 100, né? Olha, já depois de o cara se incomodar muito, é, não é só R$ 100 que ele quer evitar se incomodar, é muito mais que isso. Ele dá 30, 50% do bem, de tudo que ele possui para evitar se incomodar. Para evitar se incomodar. Que isso que estraga a saúde, depois há câncer e um monte de outros problemas. E também a recomendação também é beber bastante água, né? Água é muito bom. Refrigerante nem pensar, refrigerante nem de vez em quando um pequenininho, por causa que ele é muito ácido, ele corrói o sangue, corrói o como é que se diz como é que se diz ainda, os rins, né? Muito ácido. Ele tira até ferrugem de palco, pra tu ver. E tem que se tomar 32 litros, é um balde, assim, de água, digamos assim, pra sair aquele pH negativo de 2 do refrigerante. Já foi feita experiência disso. Então, o refrigerante nem pensar, né? O churrasco dá pra comer uma vez por semana. No mínimo dá pra comer churrasco. Mais de uma vez por semana também não. No máximo uma vez. Beber dá pra beber uma vez por semana, um pouco. Gosto de beber champanhe, vinho. Eu não gosto muito. Eu prefiro a champanhe. A champanhe é mais. É, é mais assim, vejo mais saborosa, né? E na época de Jesus, com certeza aquele vinho que Jesus transformou em água, né, naquele festa de casamento, tinha álcool. Não era suco de uva, como alguns acham. Até porque naquele tempo o suco de uva era sem o processo de pasteurização. E sem o processo de pasteurização, ele estraga em 2 horas, né? É como o leite in natura tirado da fazenda, aquele leite estraga ali. Então, se não for fervido e ter aquele processo mínimo de pasteurização que é a fervura, né? Mas ainda hoje industrialmente além de dar que desferve, né, eles ainda refrigeram, né? E aí dá aquele processo de pasteurização também no suco de uva que é vendido nos supermercados, né? Então, com certeza aquele vinho era alcoólico, né? E o vinho que os apóstolos bebiam também era alcoólico. E tudo se faz assim, tem que se fazer com moderação, né? Não beber demais, né? Não beber assim até ficar vendo duplo as coisas, né? Isso não é bom, né? Mas beber um pouquinho assim é até recomendado pela saúde, né? E
As champanhe tem umas champanhes mais fracas e tem umas champanhes mais fortes, né? Tem umas de 12%, tem umas de 7,5%, né? Então, tem esses dois tipos, né? Aí vai do gosto de cada um. Às vezes um cara gosta de uma champanhe um pouco mais forte, às vezes gosta de uma champanhe um pouco mais fraca, né? E o vinho também varia. O vinho geralmente, aqueles garrafão de 5 litros é um vinho mais fraco, né? E aquele garrafão, aquela garrafa mais pequena de 750 ml, né? Aquela já é um vinho mais forte, né? E de garrafão é mais fraco. Mas então era isso aí. Fique com Deus, então vamos manter a nossa fé, né? E se a gente tiver que esperar até a Páscoa de 2023, que a gente espera, né? Vamos manter a nossa paciência, né? Então eu vou parar o vídeo, senão vai ficar muito comprido, né? E eu acho que falei tudo que eu queria falar, de importante assim, né? Sempre falta às vezes uma coisa ou outra que você acaba esquecendo. E eu queria mandar um abraço pro Ricardo Garcia, né? Eu já mandei alguns vídeos meus para ele, não sei se ele chegou a olhar algum. Mas então, fique com Deus. Tchau, tchau.